houve uma divisão no começo do texto, no capítulo 15, há uma contenda, há uma separação. Paulo estava com Barnabé e eles fizeram um acordo entre si. Eles estavam voltando de uma reunião de Atos 15, a reunião onde foi decidido que os judeus não deviam mais importunar os gentios a serem circuncidados ou se submeterem a rudimentos judeus, coisa que eles estavam tentando, os judeus estavam tentando enfiar a goela abaixo. Mas através do Espírito Santo, naquela reunião, ele disse: não é necessário, porque o mesmo Deus que alcançou aqueles que foram circuncidados na carne, alcançou eles na circuncisão do coração. E eles estavam agora voltando para onde? Para a Ásia. E no caminho de volta, Paulo e Barnabé têm um acordo, têm um tratado. Vamos passar nas igrejas que nós plantamos e vamos ver como estão os irmãos. Vamos pregar pelas igrejas. Vamos ver como está a situação nas igrejas. Esse era o cronograma de Paulo e Barnabé. Só que Barnabé, ele tinha algo em mente. Ele queria levar João Marcos. Só que João Marcos havia decepcionado Paulo porque ele não suportou a prova e voltou para trás por ser jovem. E Paulo lembra disso e Paulo vai dizer: não é lícito levar aquele que desde a Ásia nos abandonou. Porque Paulo tinha problema com aqueles que desistem, e nós não podemos ter problema com aqueles que desistem. Nós temos que entender que existem aqueles que irão desistir porque são fracos na fé. E nós, como fortes, temos que ser aqueles que abraçam, independente da situação, independente se acredita como eu, independente se ora como eu tenho que abraçar todos aqueles que Deus colocar em meu caminho. E eles vão caminhando, eu estou caminhando no texto até chegar lá. Glória a Deus. Então houve a separação, houve contenda. A Bíblia vai tratar esse texto como uma contenda entre Paulo e Barnabé. E eles haviam um plano, um cronograma. Vamos passar nas igrejas para ver como eles estão. Só que houve a contenda. E agora a Bíblia vai dizer que Barnabé chama um servo para levá-lo junto com ele, e Paulo vai levar Silas. Então agora Barnabé não vai mais com Silas. Quem vai na companhia é Silas e Lucas. Quando nós vemos aquela palavrinha nós, o narrador, o escritor da carta, do livro de Atos é Lucas. Quando nós vemos o texto, a palavra nós significa que Lucas estava no trajeto. Então ali era Paulo, Lucas e Silas. Só que Lucas era grego, então Lucas não era submetido aos mesmos castigos que aqueles judeus, por estarem em um ambiente grego. Então aqui agora eles avançam. E a Bíblia vai dizer que acontece algo surreal. Pregar é lícito? A Bíblia diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. É algo crucial, é a pregação. Em todo tempo nós temos que estar aptos a pregar. Mas aí vai acontecer algo atípico na Bíblia. A Bíblia vai dizer que ele passa pela Frígia e o Espírito Santo o impede de pregar ali. Eu não sei que tipo de impedimento foi esse. De repente foi um desemprego. De repente foi até uma expulsão. De repente foi uma contenda até. Mas é alguns impedimentos, algumas barreiras que às vezes é o Espírito Santo colocando no caminho para separar, fazer o divisor de água. Porque se não houver o impedimento, Deus sabe que você não para. Então ele vai colocar obstáculo. Ele vai colocar. E Deus vai impedir não só uma vez, ele vai impedir ali e
depois eles falam, então vamos para Bitínia. Quando chega na Bitínia, é o cronograma deles, tem que seguir. Vamos para Bitínia então. Aqui não deu certo, mas lá vai. Quando eles vão para lá, o Espírito Santo impede de novo. Vocês não vão pregar aqui. E aí eu imagino Paulo se encucando, aquele vocabulário bem lá da minha terra. Bem encucado com aquela situação, ele começa a imaginar, meu Deus do céu, e agora? O cronograma nosso era esse, até onde nós sabemos, Deus quer que nós pregamos a palavra. E essa é uma incumbência principalmente dos apóstolos, então nós temos que ir. É a nossa responsabilidade. Por que ele está impedindo? E a Bíblia vai dizer que eles descem até Troade, e Deus permite eles chegar a Troade. Ele não impediu, porque Troade seria o lugar onde eles receberiam a visão. Sempre há o lugar aonde o Senhor irá revelar o porquê dos impedimentos. O Senhor vai te impedir de um jeito, sabe aquele dia que parece que tudo vai dar errado, não fecha a porta aqui, quando chega em casa nada dá errado, é a hora de dobrar o joelho, porque o Senhor vai descer com a visão. Troade da sua vida pode ser o seu banheiro, com a tampa da privada fechada, você com o joelho dobrado, ali pode ser o seu troade. Entra ali dentro e Deus vai falar, a direção é essa, meu filho. A direção é essa, minha filha. Não adianta insistir naquilo que eu que fechei, pronto, final. Louvado seja Deus. E ele vai movido pela oração de uma nação. Aquele homem que estava orando de joelhos, que a versão King James expressa muito bem, é a personificação de uma nação. Deus está dizendo para eles, você acha que Bitínia e Frígia é urgente? Por lá vocês já passaram. Filipos, você já viu como é que está a situação de Filipos? Vocês já viram como está a situação da Macedônia? Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo para ele, você consegue enxergar só aqui. Eu vejo tudo. Eu sei aonde é mais necessária a tua presença. Por isso para de ficar, irmãos, brigando com Deus. É ruim demais quando Deus nos para, Deus nos barra. Tem hora que Deus nos coloca na parede. Porque a sensação que dá é que nós estamos paralisados. E quando é preciso, Deus paralisa a gente. Quando é preciso, Deus paralisa. E alguns espirituais vão dizer, foi o diabo, não foi Deus. Porque ele sabe que nós não vamos parar. Ele fala, eu vou ter que parar esse camarada. Eu vou ter que ir lá no chefe dele, ele vai ter que ser mandado embora para entender. Eu vou ter que ir lá, não vai ter jeito, eu vou ter que falar com o presidente da igreja para poder dar um jeito. Eu vou ter que arrumar uma expulsão para esse camarada, porque senão ele não vai sair. E eu preciso dele lá. É a visão de Jonas querendo ir para Tarsis. E no meio do navio, a pressão começa a aumentar. Aquela tempestade é a fúria de Deus. Podemos interpretar como a ansiedade de Deus em ver os ninivitas perecendo, enquanto tem um profeta querendo fugir. Profeta fugindo, e Deus estava avisando Jonas, o negócio é para ontem, Jonas. O que você está fazendo aí, meu filho? A prova é tão grande, que a Bíblia vai dizer que Jonas está lá no porão, e Deus vai levantar ímpio para despertar ele. O ímpio vai lá e fala, vai levantar quando? Dormente. Vai lá, clama o teu Deus, quem sabe assim ele te escuta. Todo mundo orando e Jonas dormindo. É o sono, como nós dizemos, daquele que acha que não tem culpa. Não, tem gente que fala assim, não, é porque a minha consciência está tranquila. Eu preciso falar uma coisa para você, já que nós tocamos nesse ponto, eu não ia falar isso. Mas, nem sempre a tua consciência, ela é fiel a você. A nossa consciência, ela está impregnada com a natureza adâmica, caída. Paulo vai dizer que a nossa carne vive guerreando entre si com o Espírito.
E só vai vencer aquele que mais for alimentado. Então aqui Paulo vai deixar claro isso, essa questão desse conflito. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, Jonas não queria ir. Ele não queria. E Deus vai usar aquele homem que desceu para despertá-lo. Deus usou a tempestade. Deus usou aquele que desceu para dar o recado, para despertá-lo. Agora vai lançar a sorte. Deus vai usar a sorte. A sorte vai cair em Jonas. Não adianta se esconder, vou te encontrar. Não adianta ir se esconder de Deus, irmãos. A Bíblia vai dizer, se for para o abismo, lá eu estou. Pode ir para o céu, para esconder debaixo das rochas, o Senhor vai te encontrar. Não adianta. Quem tem chamado, irmãos, sinto lhe dizer, se você tem chamado, há no teu coração algo que eu costumo dizer, que é uma predisposição interior para aquilo. Nós vemos Deus empurrando Paulo para lugares que Paulo não queria ir. Como é o caso aqui, Paulo está sendo empurrado. E o que é isso? Deus obriga alguém? Não. Mas é o Deus que sonda o coração, Ele não ouve o que você fala. Porque se fosse assim, quando Moisés disse, quem sou eu? Manda outro. Ele ia falar, tá bom, vou mandar. Não, mas eu sei que no coração, Moisés, eu sei que há uma disposição em ir. E eu não ouço a boca do homem que está com medo. Eu vou ouvir o coração desse homem que tem medo. Mas eu sei que ele tem temor e tem disposição de ir. Porque senão Jeremias estava lascado, né? Jeremias estava lascado. Porque Jeremias fala o quê? Eu sou uma criança. E no nosso vocabulário Deus disse, quem está perguntando? Aonde eu te mandar você vai. Porque Deus sabia que no coração de Jeremias tinha disposição para ir e disponibilidade. E já fica uma revelação para a igreja. Deus não usa crente capacitado. Entenda isso. Deus, Ele usa crente disponível. Então procure estar disponível a Deus, que Ele vai falar com você. Ele vai falar. O Senhor nem está falando comigo, pastor. Tanto tempo na igreja e Deus não fala comigo. Comece a revisar a sua vida. Talvez é você que não tem ouvido a Deus. É diferente, Ele está falando, mas você não está ouvindo. Não é responsabilidade dele, é tua. É eu que tenho que entender que eu tenho que dobrar o meu joelho e falar, Pai, fala comigo que eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou pó, eu não tenho nem força para levantar daqui. É só o Senhor para me tirar daqui. O Senhor vai fazer. Então Paulo, ele vai caminhando para esse propósito, voltando para o texto. E a Bíblia vai dizer que ele chega preparando o ambiente. Quando é de Deus, irmão, não tem jeito. Chega lá, ele conhece uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, a Bíblia vai dizer que Deus abriu o coração dela para ela entender a palavra. E ela entende o evangelho, ela é batizada. E agora essa Lídia, agora Paulo tem moradia. É Deus dando suporte para o profeta. Agora ele tem moradia para ele e para Silas. Pelo tempo que precisar. Paulo um dia indo procurar um lugar para orar, ele encontra Lídia, encontra um monte de mulheres que estavam ali. E eu entendo, irmãos, neste momento, que Paulo, com Silas chegando no ambiente daquele, onde ainda o evangelho era raso, aquelas irmãs orando no riacho, quando vê a presença de Paulo, eu creio que era Deus dizendo, está chegando reforço. Está chegando reforço para te ajudar. Eu estou enviando reforço para te ajudar nesta prova. Arabaia céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua caminhando. E um desses dias que ele estava indo para a oração, a Bíblia vai dizer que sai uma mulher, uma jovem, com espírito de adivinhação. E ela clamava algo que era verdade. Ela vinha clamando por muitos dias dizendo, esses que vos anunciam o evangelho de Cristo são servos do Deus Altíssimo. Pergunta, há algo de errado nessa fala?
ela mentiu, ela falou a verdade. Há uma sutileza do diabo, primeiro, para mostrar para aqueles da redondeza que estavam ainda conhecendo Paulo e Silas, que o mesmo espírito que usava ela, usava Paulo. Uma sutileza de dizer, esse espírito de adivinhação, porque Paulo também profetizava, Paulo também tinha visões. Então era a tentativa do diabo de dizer, é o mesmo espírito, a gente somos companheiros, o Deus deles e o meu Deus é o mesmo. Quem daria ouvido para o evangelho? E outro ponto, mostra para nós que nós temos que tomar muito cuidado com algumas verdades que nós ouvimos, porque nem toda verdade tem intenção de verdade. Busque entender e buscar o discernimento de Deus para entender se aquilo que está sendo falado tem intenção de verdade. Porque às vezes é uma verdade boa, é verdade, mas não é para aquele momento, não é para aquela hora, ou aquela verdade não é para você. E aquela verdade tende a te colocar e te confundir. Então busque discernir. Nem todo aquele que fala a verdade fala através de Deus. Toma cuidado. Louvado seja Deus. E ele continua caminhando. E a Bíblia vai dizer que um dia ele se perturba. Porque é diferente do Espírito Santo. Diferente do Espírito Santo, quando a coisa é do diabo. Hoje eu gostei, eu achei algo lindo aqui. A pastora se levantou e ela percebeu que algo estava estranho. E chamou a igreja, convocou a igreja para oração. Isso é lindo. E é necessário. Mas tem gente que não percebe mais, nem se perturba. O diabo vem, senta, às vezes dá a paz do Senhor, canta um louvor e depois ele vai embora. Feliz da vida. Que culto glorioso. Ele sai aplaudindo, falando aleluia. Irmãos, o ambiente do culto não pode ser um ambiente agradável para Satanás, de forma alguma. O ambiente do culto tem que perturbar ele. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava vindo para Gadara, ele acabou de colocar o seu barco. Quando ele para o seu barco, vem um endemoniado do sepulcro, bradando e dizendo: por que vieste aqui antes do tempo nos perturbar? Porque quando Jesus está no lugar, o diabo não vai chegar junto. Ele tem que ir embora. Então eu tenho que perguntar, porque a responsabilidade é nossa. Quanto de Jesus tem dentro de nós? Quanto de Jesus o diabo tem visto em nós para temer algo? Porque se não vê nada, se ele olha e vê só orgulho, soberba, só você, só carne, ele vai falar: ali há uma moradia, uma casa limpinha, vamos fazer morada. Porque onde não tem Cristo tem o quê? Diabo, irmão, não tem outra coisa. Não tem meio termo. E a Bíblia vai dizer que ele se perturba. Então você precisa entender, quando o ambiente na tua casa começar a ficar feio, quando você começar a sentir aquela inquietação, vai para o joelho e começa a rejeitar toda ação maligna na sua casa. Começa a se levantar, começa a bradar, mas não vai orar de joelho, não, ora de pé. Ora de pé, com a mão erguida, falando: aqui não, Satanás, aqui é a minha casa. Começa a falar: aqui é minha família, aqui você não é bem-vindo. A minha família é do Senhor Jeová. Arabaia Seui, Emina Arabaia Cantarabandá, Arabandubicaia, sou Deus poderoso, fiel e santo. Então, não é só se perturbar e fazer o quê? Tem crente que chega moado na igreja. Você não sabe a tribulação que está lá em casa. E que hora você vai tomar a decisão de se levantar? Que hora que você vai se colocar como soldado de pé e vai começar a guerrear como valente que Deus te chamou para ser?
Porque se Deus está permitindo você sentir a perturbação, é porque Ele te deu autoridade para expulsar.